Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Calheirocas e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre Baldur's Gate 3. Então nesse vídeo eu não quero dar muitos cortes, né? Eu quero falar bem fluidamente sobre o jogo e ser mais uma conversa informal entre amigos, tá? Então, vou pegar aqui minha colinha, né? E primeiro de tudo, eu queria já iniciar esse vídeo com essa introdução incrível de Baldur's Gate, tá? Nossa, eu tô olhando aqui pra introdução e eu nunca me canso dela. Eu acho muito épico essa questão de ter os personagens andando lentamente, entrando numa dungeon, né, num calabouço. E assim, quando você vai jogando o jogo e vai explorando o jogo, já dando um spoiler do que a gente vai falar aqui, você consegue entender muito bem essa introdução e o quão épica, né, ela é para um jogo desse tamanho. Então, assim, é incrível essa introdução. Então, compartilhando isso com vocês, eu quero começar a falar aqui sobre alguns tópicos, né? E o primeiro deles que eu separei foi justamente a história, tá? Então, o jogo basicamente é no universo, né, de Dungeons and Dragons, então é um RPG aí bem famoso. Eu só lembro da Caverna do Dragão, né? Nunca joguei o RPG de mesa em questão, mas eu sei que é muito famoso. E dentro da história, a gente foi sequestrado, né, por uma raça alienígena, né? Os Elitids, alguns chamam de Mind Flayers, né? Inclusive apareceu no Stranger Things, né? Que os personagens dão, né? O nome das criaturas, né? Como personagens de RPG, tá? Então, a gente é sequestrado, né? Por esse Mind Flayer e ele infecta a gente com uma larva, né? Que é assim que eles surgem. Então, a gente tem aí um determinado período de tempo para tirar essa larva da nossa cabeça, senão a gente vai acabar se tornando um deles, né? Um dessa raça aí dos Mind Flayers. E o que é que acontece, pessoal? A gente não tá sozinho nessa, né? Ele sequestrou alguns outros personagens e é justamente esses outros personagens que são os nossos companions, tá? Então, já entrando, né, no nosso segundo tópico, que são os personagens, eu vou falar um pouco dos personagens que foram os meus companions, né, que eu tive contato na minha jogatina, tá? Então o primeiro deles que eu vou dar o destaque é a Shadowheart, né? A Umbrala, eu acho que é assim o nome dela em português. Eu tenho até um Funko Pop dela aqui, tá, pessoal? Então o que acontece? A Shadowheart, ela é basicamente, acho que é uma meia humana, não, é meia elfa, e ela é uma fanática religiosa, né? A religião dela é Shar, né? A deusa Shar, a deusa da escuridão, e ela quer trazer a escuridão pra Terra, tá? E assim, ela é meio doidinha, meio emo, gótica, e é uma personagem que no início pode parecer um pouco chata, mas todo mundo adora ela, né? E o segundo personagem que eu quero falar, né, é o Astarion, tá? Ele também é meio elfo, e assim, é um dos personagens que tem uma história mais interessante, né? Eu acho que toda a comunidade que joga Baldur's Gate adora o Astarion. Eu gosto um pouco da mecânica de gameplay dele, né? Ele é um ladino, já a Shadowheart é clérica, né? Como eu falei pra vocês. E o Astarion tem uma história muito interessante, tá? Não vou dar spoilers, né? Mas vale muito a pena você estar explorando, né? Ele passou por muita coisa e ele vai passar por mais coisas aí durante a nossa jogatina, tá? O terceiro personagem que eu quero falar é o Will, né? Que foi o terceiro personagem que eu recrutei. Ele é um humano bruxo, tá? E aqui no Baldur's Gate, eu acho que no Dungeons and Dragons, os bruxos são como se fossem magos, mas eles tiram o poder dele do seu patrono, né? Então, basicamente, ele fez um pacto aí com um ser demoníaco e, a partir disso, ele tem os seus poderes aí de bruxo. E a história dele também é muito interessante, né? Ele teve que fazer esse pacto para proteger a cidade dele, né? Baldur's Gate. Então, assim, vale muito a pena você estar explorando isso. Outro personagem que eu gosto muito, pessoal, é a Jaheira, tá? Ela é uma personagem já meio idosa aí, tem um jeito, né, bem peculiar, bem rabugenta, mas é uma personagem muito bacana. E ela também tem seus próprios interesses aí em relação a proteger Baldur's Gate, a lutar contra os Elitids, né? Eu acho muito bacana. Tem também o Halsey, né? Esse daqui, ele é um druida, tá? A Jaheira também é uma druida. E o Halsey é um personagem legal, eu decepcionei ele, né, no segundo ato. Depois eu vou explicar um pouco melhor. Mas é um personagem bacana também, tá? Ele deu em cima de mim na minha jogatina, mas é muito divertido você ter essas interações com os personagens em questão.
E eu queria dar um destaque também pra Mizora, né? Que é a patrona do Will, então você conhece essa Mizora, né? Durante a tua jogatina, ela trata o Will como se fosse o cachorrinho dela, e é uma relação muito peculiar, e eu gosto muito dessa personagem também, tá? Então eu tô falando pra vocês alguns dos personagens que eu joguei com eles, né? Eu tive contato durante a minha jogatina. Eles têm suas interações próprias, então dependendo do que a gente faz no jogo, alguns personagens aprovam, outros desaprovam. A gente, além da história principal do jogo, tem a história de cada um dos personagens em que você pode ir guiando por elas, né? Então você faz a história principal, faz as histórias dos personagens que também tem a ver com a história principal. Então é assim, é um jogo bem completo, tá? E passando agora para o gameplay, né? Tô vendo aqui minha cola. E o gameplay do Baldur's Gate pode não agradar todos, tá? É um gameplay que você explora o mapa e aí você entra em um combate de RPG por turno, tá? Você tem formas, né, de evitar esse combate no diálogo, tem formas de preparar o terreno, né, antes de entrar no combate, tem como você deixar um grupo de personagens seus entrar no combate e o outro ficar andando pelo mapa. Então, assim, as possibilidades são imensas e a gameplay desse jogo é muito divertida. Assim, eu sou muito fã de RPG, né, em questão, mas eu acho muito divertido as possibilidades que você tem em relação ao jogo em si, a mistura de classes, a mistura de raças, aos poderes, às armas. Então é um jogo muito divertido. Eu particularmente diria para vocês jogarem, né, esse jogo sem nenhum medo, tá? E já que eu já estou falando aqui da gameplay, um fato muito interessante são as possibilidades de combate, que eu já falei para vocês, mas também o cenário em si, né? Todo o cenário de Baldur's Gate é muito rico, né? Os mapas, o jogo é dividido em 3 atos, né? 3 partes, e assim, ato 1 perfeito, ato 2 muito interessante, o ato 3 é um ato que a maioria da comunidade, né, não gosta muito, mas assim, eu gostei muito de estar explorando o ato 3. E eu acredito que se você gosta de RPG, gosta de seguir as histórias dos personagens, gosta de parar um pouco a história principal, fazer sidequests que são interessantes, encontrar outros chefes, né, durante a tua jogatina, tu vai gostar muito do ato 3, tá? E eu queria já entrar, né, já que eu já estou falando sobre isso, entrar na parte que eu falo da minha experiência jogando, tá? Eu zerei o jogo com uma média aí de 112 horas, né? Eu acho que foi até um pouco mais. E eu aproveitei muito, pessoal. Eu não fui rushando, né, o jogo, não fui correndo zerar o jogo. Eu aproveitei aí durante mais de um mês, jogando aos poucos, né? A gente é assalariado, então trabalha bastante. Mas eu acordava pensando em Baldur's Gate, ia trabalhar pensando na hora de voltar para jogar Baldur's Gate. Então, assim, foi muito bacana a minha experiência que eu tive com o jogo, as possibilidades que o jogo te dá, né? Um fato muito interessante, pessoal, foi que quando eu comecei a jogar o jogo, eu tirei foto, né? Postei no Instagram e eu falei, né? Pessoal, tô jogando aqui, fiz um paladino e misturei ele com monge. Aí um amigo meu, né, que joga RPG de mesa, né, do Dungeons and Dragons, Atila, um grande abraço aí pra você. Ele falou, Bruno, ó, essa mistura aí não tá muito legal, né? Porque o monge, ele normalmente luta sem armadura, né? Luta com vestes leves. E o paladino é uma classe, né, de armadura. Mas ele falou isso, eu não liguei, né? Eu deixei aí a mistura de classes. O monge é uma classe muito divertida, paladino também. Tem outras milhares de classes que a gente pode jogar, classes, subclasses. As misturas é o que dá mais satisfação, né, de você estar explorando o jogo. E tem esse fator replay, né? Fora que esses personagens que eu falei anteriormente foram os personagens que eu joguei. Ainda tem vários outros personagens, né? Tem um Bru, um mago, na verdade, que eu me esqueci o nome dele. Tem uma Tiefling, que é uma raça meio demoníaca, que também é muito famosa na comunidade. Eu não joguei com ela. Tem o amigo aí da Jaheira, né? Que eu também não joguei com ele. Então, tem muitas possibilidades de você estar jogando, né? O fator replay é muito grande. E eu queria te dar alguns motivos, né, para você aí que está me assistindo jogar Baldur's Gate, tá? Então, o primeiro motivo que eu dou é o seguinte: história rica, tá? Se você é, assim como eu, um apaixonado por histórias, independente da mídia, né, quadrinhos, jogos, filmes, séries, você vai adorar a história de Baldur's Gate e as histórias dos personagens, que é tão boa quanto a história principal do jogo, tá? Então, a história é um destaque.
O segundo ponto que eu dou um destaque aí é a gameplay, como eu falei, é uma gameplay muito rica, cheia de possibilidades. Assim, tem uma parte, pessoal, eu queria dar esse destaque, que eu lutei contra um boss, mas eu meio que fiz ele se matar só falando, né? Só no diálogo. Então, assim, foi um fator muito bacana a gameplay, essas possibilidades. Então, se você gosta disso, eu apoio muito você estar jogando o jogo em questão, tá bom? E se você gosta de jogos longos, né? RPGs são jogos que costumam ser longos. Então, meus amigos, mergulha direto aí no Baldur's Gate, porque é um jogo que você vai gastar horas e horas aí e vai fazer o seu dinheiro valer a pena, tá? Pessoal, eu consegui estar falando o que eu queria mais ou menos. Esse vídeo não vai ter corte, tá bom? Então eu queria saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam do vídeo, né? Um vídeo mais sem roteiro, né? Só com tópicos, mais solto. Queria também saber o que é que vocês acharam aí da minha volta no YouTube, né? Eu fiquei devendo aí esse vídeo do review de Baldur's Gate para algumas pessoas. Tô aqui, né, pagando a minha dívida, tá? E a minha intenção, pessoal, é ir aos poucos, né, voltando pro YouTube, falando um pouco sobre, quem sabe aí, a minha rotina, falando um pouco sobre quadrinhos, livros, séries e o que vier na mente, né? Eu tô aí com alguns outros hobbies, quero começar outros hobbies também, não quero só falar aqui de hobbies, quero falar também sobre vida pessoal, né, desenvolvimento. Hoje aí tá na moda falar sobre desenvolvimento, mas na real é um assunto que me interessa bastante, tá? Então, se você tem interesse de estar me acompanhando, de consumir o meu conteúdo, né, fica à vontade para se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, pode dar um like aí, realizar um comentário, né, sempre ajuda no engajamento. E se você tem alguma opinião aí, alguma sugestão de melhoria aí para o nosso canal no YouTube, né? O canal do Calheirocas, fica à vontade, tá? A casa é sua, meu amigo. Então, muito obrigado por estar me assistindo aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.